se defendesse mexer na Constituição, era para impor que o trabalho é um direito, que o Serviço Nacional de Saúde deve ser completamente gratuito e não tendencialmente gratuito, e, portanto, era para reverter uma série de medidas que foram feitas nas sucessivas revisões constitucionais e com as quais eu ideologicamente discordo. Impor, se calhar, não é a melhor palavra. Agora... Impor, se calhar, não é a melhor palavra. Não. É impor, colocar na Constituição que o direito ao trabalho é um direito. Não é o direito a procurar trabalho. Não é o direito a ir ao Serviço Nacional de Saúde e pagar de acordo com o rendimento. Eu não acredito nisso. Eu acredito que o direito ao trabalho é um direito humano e tem que ser assegurado a toda a gente. E não é. Portanto, a Constituição está cheia de normas que permitiram, de facto, a flexibilização do trabalho e a flexibilização de acesso aos serviços públicos. Mas isso não é a proposta que está em cima da mesa. A proposta que está em cima da mesa é fazer com que os confinamentos sejam legais quando decretados por uma entidade pública, isto porque, apesar do silêncio da comunicação social quase todo sobre este assunto, o Tribunal Constitucional já fez, se eu não me engano, 23 acórdãos a dizer que o que se passou na pandemia foi completamente inconstitucional, coisa que era dito na altura. E, portanto, isso tem sido feito, tem sido publicado, tem sido escrito pelo Tribunal Constitucional e tem sido ignorado esse debate. Agora, o que eu gostaria de dizer é o seguinte. Eu, obviamente, conhecem a minha posição, eu sempre fui contra os confinamentos, eu acho que os hotéis deviam ter sido expropriados para as pessoas dos lares terem sido lá postas, em vez de morrerem sem ver os seus familiares. Eu acho que saúde pública era ter recrutado com o dobro do salário mais enfermeiros e mais médicos, trazendo os que estão no estrangeiro. Para mim isso é saúde pública, não são confinamentos. Agora, independentemente disso, o que se passa no debate em torno dos confinamentos é que o que veio o Tribunal Constitucional dizer foi que isto é um método que é inconstitucional. Qual é a extraordinária proposta do PSD? Vamos torná-lo constitucional. Ora, e porquê é que isto é interessante? E do PS, aparentemente. Isso é a proposta do PS. E porquê é que isto é interessante? Porque a ideia de uma Constituição, a ideia nobre da Constituição, digamos, burguesa, liberal, revolucionária, que eu apoio inteiramente nos seus primórdios, muito bem, era limitar o poder político. Muito bem. Portanto, a Constituição serve para limitar o poder político, não serve para aumentar o poder político sobre os cidadãos. E nós vemos isso. Eu sei que isto é, ainda por cima nós estamos cada vez mais paroquiais. Se há país que eu gosto de visitar é a França. Porque o cidadão comum, desconfia do Estado. Isso é uma coisa muito saudável numa sociedade. Desconfia do Estado, não gosta de dar mais poder ao Estado. Em Portugal, as pessoas só têm memória do Estado Social, esquecem-se que há outro Estado. Essa é a iniciativa liberal, mas com o sotaque mas é que a ideia do liberalismo é que não há Estado. Primeiro, o liberalismo já não é isso. Mas, enfim, não podemos desenvolver. O liberalismo agora farta-se de pedir ajudas ao Estado. Isso é porque havia em França um soberano que dizia o Estado sou eu. Exatamente. Não, é porque a França é a pátria da Revolução Francesa. Passaram a desconfiar. E os franceses desconfiam do Estado e fazem muito bem. A esquerda, não sei porquê, em Portugal, descobriu que só existe um Estado, é o Estado Social. O Estado que se mete na nossa vida a toda a hora, que vigia, que impõe confinamentos, que tem medidas bonapartistas, etc., que é um Estado perigosíssimo. Porquê? Porque a questão é que, independentemente do governo, podia ser o meu governo, que eu era contra. Porque a questão não é... O problema não é em quem é que está no poder naquele determinado momento. É a quantidade de poder que o Estado tem sobre nós. Porquê? Porque o Estado tem o monopólio da violência. Se nós constitucionalmente damos poder ao Estado, nós estamos a retirar poder à sociedade. Isso é um perigo. Portanto, esta revisão constitucional é completamente errada, do meu ponto de vista, mas eu não me admiro nada que o PS vá em frente e aceite isto.